surgindo. Nós estamos agora preparando 3 álbuns novos, né, com músicas inéditas do Logos. Essa é uma notícia bombástica para você, que há 43 anos. Ficamos vários anos sem gravar, né? Mas agora estamos fazendo assim e vamos lançar esses trabalhos, em parceria com igrejas por todo o nosso país. Quem sabe a gente vai lá no Sul, olha aí, um lançamento desse. Está aí lançado o desafio para você. Pastor Paulo César, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao Teologia, para mais um episódio do podcast do Tchê, para conversarmos um pouco sobre o ministério que Deus tem lhe dado, o ministério que o Senhor tem desempenhado, onde o Senhor está. Então, para nós é um prazer, é uma alegria recebê-lo aqui e poder conversar com o Senhor. Então, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Olha, eu agradeço muito a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade, né? Eu sempre gosto de não perder oportunidades, mas quero agradecer também ao irmão e a esse canal abençoador, sem dúvida alguma, para muita gente. E vamos conversar, vamos trocar ideias, né? Vamos falar sobre o reino, que Amém. É aquilo que enche o nosso coração. Amém, muito bom. Pastor Paulo, vamos começar o nosso papo, então, o senhor se apresentando um pouco para os nossos ouvintes. Eu sei que a maioria, eu acho que 99% daqueles que nos assistem conhecem o senhor, conhecem o Grupo Logos, mas fale um pouco do senhor, fale como Deus tem lhe usado no avanço do reino. Tá, bom, eu sou Paulo César, eu fui usado pelo Senhor para a fundação do Grupo Elo, aqueles que são mais experientes podem lembrar melhor do Grupo Elo, e depois o Senhor me deu a possibilidade de começar o Grupo Logos, né, a Missão Evangélica Logos, na verdade, que é um trabalho que já tem 43 anos. E eu sou casado, tenho 3 filhos, agora eu sou casado pela segunda vez com Artemis, que é missionária aqui na Palavra da Vida. Nós residimos aqui na Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo, no Seminário Bíblico Palavra da Vida. E ela também tem 3 filhas, de modo que hoje eu tenho 6 filhos e 9 netos, porque eu já tinha 6, agora ganhei 3. Então, esse é um resumo da minha história. Muito bem, pastor, muito bem. Pastor, vamos dar continuidade falando um pouco sobre como surgiu. O senhor pegou aí o Grupo Elo. Então, vamos pegar um pouco do início do Grupo Elo, de como surgiu a ideia e de como surgiu a partir daí o Grupo Logos, do qual o senhor tem conduzido até hoje. Então, eu vim estudar aqui na Palavra da Vida e dentre as pessoas que eu aqui conheci, uma delas foi Jairinho. Jairinho foi uma pessoa muito importante na minha vida. Nós lidávamos com música e quando nós nos formamos, cada um foi para o seu lado. Eu fui pastorear a igreja, pastoreei por 3 anos uma igreja começada de zero, e o Jairinho foi para Portugal para trabalhar com a Palavra da Vida em Portugal. Mas ele não sentiu que de fato era aquilo que deveria ter sido feito. E ele saiu daqui com imposição de mãos da sua igreja na época, e ele ficou muito triste com isso e desanimado. Estava em São Paulo num apartamento sozinho. Alguém me disse que ele estava lá, eu não sabia. Então fui vê-lo e conversar com ele. Ele estava muito triste. Na nossa conversa, de uma espécie de encorajamento para que ele simplesmente fosse para a sua própria igreja e declarasse que, se não foi Deus que errou nesse chamado, naturalmente foi ele, mas que ele estava disposto a dar continuidade. Nessa conversa é que nasceu o Grupo Elo. Na verdade, a editora musical e literária Elo, de onde o Grupo Elo era parte, né? E o Grupo Elo perdurou por 5 anos. Nós tínhamos várias gravações e tínhamos também a edição de revistas, de livros, né? Mas com a morte do Jairinho, então nós chegamos a desistir de continuar pela liderança, né? Essa foi a ideia. Então a gente teve que passar por um segundo estágio, que aí é outra história a respeito do Grupo Logos.
bem. Mas vocês pastoreavam e cantavam? Vocês tinham esse ministério também de canto, de música, de até formarem o grupo? Não, porque quando o Elo começou, eu estava pastoreando, então naturalmente eu precisaria dar tempo integral, Sim. Como eu sempre dei tempo integral em tudo que eu fiz. Então eu tive que deixar o trabalho pastoral que eu vinha fazendo para dar tempo integral ao trabalho do Elo, né? Então eu fiz isso e durante os 5, quase 6 anos do Elo, eu tive trabalhando assim até que houve a morte dele, né? Então tudo mudou. Sim. E quantos compunham inicialmente a banda Elo? Quantos eram os integrantes desse grupo? Então, quando a gente começou, nós éramos só um quarteto vocal, e nós cantávamos com playback, né? Mas aí algumas pessoas foram se agregando e nós formamos a banda, né, o grupo. E aí, no caso, éramos a base principal, né, guitarra, baixo, bateria, teclado e violão. Aí já são 5, 6, mais vocais e tudo, no máximo umas 10 pessoas faziam esse grupo. Muito bem. E aí, quais foram os desafios que vocês encontraram pela frente quando começaram a pensar no Logos? O senhor, quando começou a pensar no Logos, que aí veio o irmão Jairo partiu, e aí o senhor começou a pensar, quais foram os desafios? Na verdade, meu irmão, eu fiquei num mato sem cachorro, desculpe a expressão, porque assim como eu tinha dedicado a minha vida para aquele pastorado, eu dediquei também para o Elo, e eu sentia que eu morria fazendo aquilo. Mas a coisa mudou e eu fiquei assim numa situação bastante difícil e são muitos detalhes dessa história, mas o resumo é que então eu me isolei, fui para um acampamento da Palavra da Vida aqui próximo, fiquei lá sozinho, levei pão e o violão e lá eu fiquei em oração, pensando no meu coração, eu só saio daqui quando o Senhor me der um direcionamento. Só que o direcionamento que Deus me deu, eu nem sentia como um direcionamento, porque eu senti simplesmente um desejo de escrever, de ler aquilo que eu havia escrito num pequeno caderninho. Durante aquele período que eu ali fiquei, eu já estava com fome e tal, eu tinha que voltar para casa e eu estava frustrado, mas aí, em lendo aquelas anotações, eu percebi que o que Deus havia falado para mim é o seguinte: você só tem que continuar fazendo aquilo que eu chamei você para fazer. O que eu chamei você para fazer? Compor, cantar e pregar o Evangelho. Você pode fazer isso do jeito que você quiser fazer. Então eu falei, mas e a estrutura? Eu preciso ter uma estrutura, porque estava acostumado com o Elo, que tinha toda a estrutura e tal, né? Aí, em outras palavras, o Senhor disse para mim, quem é que diz para você que eu preciso de estrutura? Eu quero você, eu quero a sua vida, eu quero a sua dedicação. Então foi assim que o Logos começou, sem absolutamente nada. Nada. E as primeiras pessoas que foram se achegando, elas moraram na minha própria casa e o nosso som era o som que a gente tinha na sala da casa. A gente escreveu para os pastores que já tinham o agendamento do Elo já, né, e dizendo para eles, olha, nós estamos aqui, não temos nome ainda, não temos nada, mas nós estamos prontos a servir. E eles confirmaram as agendas, então assim a gente começou. Muito bom, muito bem. E falando um pouco da missão evangélica Logos, eu não sei se a informação está correta, e o senhor pode me corrigir. A partir da missão, o senhor começou a pensar no grupo e como é que essa missão influenciou na criação do grupo? Não, então, o grupo, como eu já estava lidando com música e eu tive esse direcionamento do Senhor muito claro de que eu devia continuar com a música e com a pregação do Evangelho, então eu não tinha outra visão senão fazer uso desse ministério via música, através da música. Então as pessoas foram formando esse grupo, que também no começo era só vocal, com playback. A gente não tinha uma banda, não tinha instrumento, não tinha nada, porque nada do Elo ficou para mim. Certo.
Então, a gente foi adquirindo essas coisas, também veículo para poder viajar e tudo mais, e depois foi uma sequência de milagres, milagres e milagres, onde o Senhor foi nos sustentando e trazendo tudo aquilo que nós iríamos precisar para o trabalho, e tem sido assim, inclusive até hoje. Muito bem. Eu sei também que o grupo ele tem um viés também missionário, certo? Um grupo missionário que faz viagens missionárias. Esse também é um braço do Ministério do Logos, Claro, certo? claro. Então, além da música, vocês também trabalham com esse ministério missionário de pregar o evangelho, fazer viagens missionárias. O senhor pode falar para nós um pouco sobre esse outro braço missional do grupo? Quais os outros ministérios que vocês têm se engajado desde então? Claro, meu querido irmão, é preciso frisar uma coisa. O Logos foi um grupo que trabalhou com música, é um grupo que trabalha com música, mas sempre a visão principal foi missionária. Eu não digo que nós somos artistas, nós somos missionários que fazemos a missão através da arte. Então, nós tivemos, por exemplo, o Ministério de Acampamento, né? Nós temos até hoje uma propriedade onde fizemos vários acampamentos durante anos. Hoje não estamos fazendo mais, mas foi uma bênção na vida de muitas pessoas, né? Depois disso, a gente continuou gravando, e a gravação é um item muitíssimo importante, porque você chega numa igreja, você canta, você prega, e você sai dali e aquilo tem a tendência de se esvair, de ir embora, de acabar. Mas aí, quando você tem a gravação vai para a casa das pessoas, fica no carro do indivíduo, fica na cabeça dele por mais tempo. As músicas são gravadas mais na cabeça. E além disso, também tem a outra oportunidade, que é a oportunidade de conselho, a oportunidade de você estar ministrando para outras pessoas, também a respeito desse viés missionário, através da musicalidade, através de um trabalho de uma banda, de um grupo assim. E fora isso, tem outro trabalho que, mais tarde um pouquinho, a gente pode tratar dele, que são projetos missionários que a gente tem. Muito bem. Dessas viagens missionárias que vocês fizeram, desses trabalhos em ir para outros cantos, qual foi aquele que lhe impactou, aquele que impactou mais o grupo? Eu lembro que quando eu fui para Fortaleza me preparar para retornar para o campo, eu lembro que nós fizemos várias viagens missionárias. E sempre fica algo marcante de cada uma delas. Eu me lembro que uma delas fomos para o Piauí, e nós fomos de Kombi, subir a serra, e aí subimos a serra, tudo bem, mas na volta a Kombi deu prego no freio, e a gente estava descendo a serra de Kombi sem freio. E aí o senhor imagina o motorista lá pedindo ao senhor que segurasse na frente e atrás para que a gente não tivesse nenhum acidente. Então, aquilo ali foi marcante, porque Deus nos protegeu apesar dessa dificuldade que a Kombi nos trouxe. Então, das suas viagens, das viagens do grupo, tem alguma que impactou de forma fabulosa? Meu irmão, você pode imaginar que 40 anos na estrada, 43 anos na estrada, então nós passamos por muitas, mas muitas situações. Um dos meus projetos é escrever um livro sobre essas memórias, porque tem muitas coisas que foram muito chocantes, mas tem outras que foram muito engraçadas, e tem outras que são histórias assim de fé, né, de dependência de Deus e de milagres que Deus fez. Uma vez a gente estava voltando eu sempre dirigi os nossos veículos, inclusive os ônibus. Nós chegamos a ter 3 ônibus. Uau. E o último que nós tivemos, nós viajamos 8 anos com ele, e eu dirigia um ônibus grande da Cometa, desse que fazia São Paulo, Rio de Janeiro, BH, Belo Horizonte e tal, né? Então, numa oportunidade, eu estava com um micro-ônibus, não era desse ônibus grande, mas era um micro-ônibus. A gente voltava de Brasília, se não me engano, do Geração 90, que foi um trabalho da MPC que aconteceu em Brasília. A gente voltava de lá, e numa descida ali a mais ou menos uns 400 quilômetros para chegar em São Paulo ainda, numa daquelas descidas,
esse micro-ônibus perdeu o freio. Eu não sei o que aconteceu. Aliás, eu sei o que aconteceu. Soltou o cardan. O cardan, para quem está nos ouvindo, é aquela peça que faz a junção do motor com a tração, com as rodas, né? É um pino muito grande que tem atrás e muito pesado. Aquele cardan soltou todos os parafusos, que é um negócio incrível de acontecer, e ele começou a bater por baixo do ônibus, aí arrebentou os cabos de freio, arrebentou tudo. Então, esse micro-ônibus começou, primeiro deu aquela dançada, não virou porque Deus não quis, e daí eu na decidona ali, sem freio nenhum. Eu branco igual uma palha, né? E eu pedindo que o pessoal, calma, pessoal, e eu estava precisando mais de calma. Depois eles me disseram, eu estava branco igual cera, mas aí, graças a Deus, ninguém estava na nossa frente, então eu pude ir, e eu falei, agora como é que eu vou parar esse carro? Porque ele sem freio vai chegar num ponto de inércia, eu não vou ter como, vai ter que dar ré, né? Aí eu consegui. Assim é coisa de Deus mesmo. Eu dei uma entradinha no mato, assim, e no mato tinha exatamente um pedaço de meio fio. Então eu passei a roda e virei a roda ao contrário, e ele engatou bem ali e nós ficamos presos ali. Então o micro-ônibus não pôde dar marcha. Então essa foi uma história assim, muito impactante, deu um susto muito grande. E outra coisa é que Nilma, a minha esposa que o senhor levou há 3 anos atrás, a Nilma, ela sempre gostava de deitar ali no assoalho do ônibus. Naquela época não tinha as exigências que a gente tem hoje, e ela botava um colchonete ali e deitava ali no meio. Meu irmão, quando eu lembrei que Nilma costumava fazer isso, que eu olhei para trás, eu vi que o assoalho, ele abriu assim, sabe? Ele abriu desse jeito assim, como se fosse um papel. E aí eu fiquei desesperado. Eu digo, bom, a minha esposa foi cortada pelo meio, né? Mas aí, exatamente naquela viagem, naquele momento, por providência de Deus, ela tinha saído dali, tinha ficado o colchão, mas ela tinha saído, e ela então estava assentada na cadeira, assustadíssima, né? Então essa foi uma experiência assim de estrada, né? É claro que há muitas outras experiências, inclusive de conversões e experiências espirituais muito profundas, né? Mas essa foi muito forte para o nosso coração. De todas essas viagens, pastor, houve desafios no sentido negativo, no sentido de rejeitarem vocês, de mandarem embora da onde vocês estavam com esse tipo de... Assim, não de forma violenta, mas nós tivemos sim, evidentemente. Eu lembro que um trabalho que a gente foi fazer, inclusive foi um trabalho era um trabalho da cidade. E eu não sei por que eles chamaram o Logos para cantar ali. Talvez tenha tido algum político evangélico que estava lá que queria que a gente entrasse no mesmo contexto do show que estava acontecendo. Evidentemente, a gente aceitou o convite, mas nós fomos dar o nosso recado. Sim. Mas eu lembro que quando a gente estava chegando, então as menininhas, né, elas começaram a zombar da gente, porque o nosso ônibus tinha dizeres evangélicos e tal, começaram a zombar, né, eu não sabia que a gente ia participar dali. Mas foi muito interessante porque, apesar daquela rejeição, nós cantamos e o povo ouviu, e era uma multidão, né? Era um show aberto. E quando chegou no final, os técnicos de som, os operadores de som que estavam ali, eles vieram e disseram para mim, pastor, será que a gente não podia ganhar um CD de vocês? Aí eu falei, mas a nossa música não é dançante, a nossa música não... Vocês não vão gostar da nossa música, vocês ouviram, aí é diferente. Aí eles falaram, não, nós queremos por causa disso. Olha aí. Nós queremos por causa disso, nós queremos essa música sim. Então foi muito gratificante, né? Apesar da zombaria. Nós tivemos outras experiências também, de certa forma, né? Como um tipo de rejeição, por exemplo, um lugar que a gente foi que construíram um palanque com toras de madeira, assim, e eu não tinha onde parar o ônibus, porque o pastor disse, olha, senhor, cuidado, pastor, vai ter que deixar o ônibus muito longe, porque essa vizinha ali, onde o senhor poderia deixar o ônibus na frente, na rua, ela vai encrencar, ela não aceita de jeito nenhum, ela não... e tal. E eu falei, deixa comigo, pastor, e fui lá, e chamei a vizinha, e disse, boa tarde,
puxa vida, que prazer estar aqui, eu estou visitando, eu vim de São Paulo aqui e tal, e com aquela maneira de chegar com a nossa conversa, mas especialmente com o agir de Deus, aquela mulher foi se quebrantando. E quando eu disse assim, eu gostaria de pedir a sua permissão para deixar a gente parar o nosso ônibus aqui, porque eu não tenho... Mas, por favor, disse ela, põe o ônibus aqui na frente. E ela foi tão gentil, eu não me recordo se ela foi ao trabalho, porque era muito pertinho. Ela podia ouvir o som da casa dela sem precisar ir. Mas ela assim, foi muito, muito receptiva, né? Apesar daquilo que se tinha falado a respeito. Sim. Então, mas há muitas outras experiências naturais. Depois vocês que estão ouvindo aí, quando sair um livro sobre o Logos, você pega. Aí, dica do pastor Paulo, ó. Pastor, tem previsão de quando sai, de quando... Não, eu não tenho previsão porque eu estou trabalhando em outros projetos agora e eu não posso atropelar, tem que ser um depois do outro. Esse é o terceiro. Muito bem. Falando sobre os projetos, pastor, nós estávamos falando em off mais cedo sobre a tradução da Bíblia para os indígenas lá do Peru, se eu não me engano. Fale um pouco para nós sobre esse ministério fabuloso. Então, a história é muito longa e muito linda, mas há 14 anos atrás, eu sempre tive vontade de atravessar a fronteira e sempre viajamos na terceira viagem do ano, nós íamos até o Acre, até Rio Branco, no Acre. E íamos até o extremo chamado Cruzeiro do Sul, lá no Acre, e então eu ficava com vontade de atravessar, de repente, ir para Cusco, no Peru, né? Mas aí não tinha oportunidade, até que essa oportunidade veio. Então, uma viagem inaugural de uma empresa ficou mais barato e nós fomos para Cusco, e ali nós fizemos um trabalho. Mas aconteceram muitas coisas muito lindas ali e tal, que eu não tenho tempo para contar agora. Só que tem um detalhe. Nós acabamos voltando a Cusco e a outras cidades no Peru, e eu sentia que tinha alguma coisa que Deus queria me revelar, e eu não sabia exatamente o que era, mas tinha aquele sentimento. Então nós resolvemos gravar um CD naquela oportunidade em espanhol, e fomos naquela viagem, levamos o CD em espanhol, foi muito bom, tivemos experiências assim, maravilhosas, inclusive de conversão em espanhol, cantando em espanhol ali naquele lugar. Graças a Deus. E foi uma coisa tremenda, mas ainda não era isso que o Senhor tinha deixado queimando no meu coração. Até que, na volta de uma dessas viagens, eu passei pela casa de um pastor da Assembleia de Deus, chamado Isaquiel. E o pastor Isaquiel, nós havíamos cantado na igreja dele na ida, em Puerto Maldonado. Na volta, eu passei e falei, pastor Isaquiel, nós estamos indo embora, eu estou com uma angústia tremenda, porque eu não sei, tem alguma coisa que eu sei que Deus quer falar comigo, mas não falou, e eu estou sem saber o que é e tal. Ele olhou para mim assim, falou, espera um pouco, foi lá na gaveta da sala, da cômoda na sala dele, pegou um pendrive, me deu esse pendrive e disse, Paulo, você só abra quando chegar no Brasil, ok? Falei, tudo bem, cumpri. Mas quando cheguei no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi abrir aquele pendrive. Quando abri, havia um indígena, um índio, que eu nunca tinha visto. E esse índio chorava. E ele dizia, nas suas palavras, eu estou orando há anos para que Deus, de algum lugar, mova uma pessoa que possa nos ajudar a traduzir a Bíblia para o meu povo. Eu não sabia que povo era esse, eu não sabia nada, mas aquilo foi muito impactante para mim, e eu senti claramente que foi aquilo que estava trazendo agonia ao meu coração e eu não sabia. Então eu falei, quero conhecer esse homem. Liguei imediatamente para o pastor Isaquiel, eu digo, olha, abri aqui, eu já vi isso aqui, e eu quero conhecer esse homem. Ah, mas é muito difícil, pastor. Ele começou a jogar água fria. Muito difícil, porque lá a tribo é muito longe, é muito difícil de chegar, pastor e tal. Eu falei, Isaquiel, eu não estou entendendo. Não estou entendendo. Deus já falou comigo, rapaz, eu já estou convicto disso. E outra coisa, você foi lá? Ele falou, eu fui. Eu falei, se você foi, eu vou também, né? Então, não, me diga aí como é que a gente faz e tal. E aí nós combinamos de nos encontrarmos em Lima, no Peru, e depois viajarmos até Pucallpa e ali nos encontrarmos com Fidel Nananka Chauite, que é hoje o tradutor principal dessa Bíblia.
Então, há 14 anos, nós recebemos essa visão de Deus e então nós começamos um projeto chamado Projeto Aguarunas. Esse projeto, muito simples, foi nada mais do que levantar pessoas que pudessem ajudar, contribuírem, parceiros, né, financeiramente, que pudessem dar valores mensais, e a gente começou a trabalhar nesse sentido. Aí fundamos lá o local, né, através do Fidel, e também construímos as casas para os tradutores e poço artesiano, toda aquela coisa que era necessária. Foi o Logos, foi usado por Deus para estar providenciando isso com a ajuda de mantenedores específicos para esse projeto chamado Aguarunas. Então, esse tempo todo passou, tivemos várias provações que eu não preciso mencionar aqui agora. A gente teve muita gente no meio do caminho que tentou atrapalhar e não deixar ir. É claro, como é que você vai fazer a tradução da Bíblia para um povo? Eles são 80 mil pessoas. Uau. É uma tribo muito grande no norte do Peru, dividida em 4 departamentos, ou seja, 4 estados. Então, as provações, claro que viriam e vieram, mas nós superamos todas elas com o poder do Senhor. E hoje, a Bíblia não só está toda traduzida, não só está pronta, feita, como já está lá no Peru. Hoje ela já está na cidade de Saramiritza, onde nós vamos, no dia 4, estar fazendo uma solenidade de entrega dessas Bíblias gratuitamente para aqueles representantes dos indígenas que vêm das suas cuencas, das suas malocas, buscar essas Bíblias para levar para o seu povo. Então, isso tem sido uma vitória muito grande, evidentemente. Até coloquei no meu Instagram, depois, se vocês quiserem acompanhar aí, Paulo César Logos, você vai achar. Ali eu estou pedindo ajuda. Por quê? Porque, apesar de nós já termos pago todas essas Bíblias que fizemos 7 mil e lá vai Bíblias, só para você ter uma ideia, só a impressão dessas Bíblias foi mais de 420 mil reais. Só a impressão. Mas nós somos uma missão, sem fins lucrativos. Nós não recebemos dinheiro de lugar nenhum, a não ser dessas pessoas que participaram e continuam participando. De modo que eu tenho feito esses pedidos pelo Instagram, especificamente. Aliás, agora até o Sérgio Lopes, que é um cantor que eu gosto muito, é meu amigo particular, ele também está me ajudando nessa divulgação aí, e outros que vão poder fazer isso, porque nós vamos ter necessidades lá. Os representantes indígenas, eles querem vir, mas eles não têm dinheiro nem para combustível. Eles precisam ficar hospedados, eles precisam de alimentação e tudo, e nós precisamos de recursos para isso. Então, mas graças a Deus, essa é uma vitória absoluta que a gente tem. Com certeza. E aí, você que está nos assistindo, vai estar aqui na descrição o Instagram do Pastor Paulo. Se você quiser, acesse lá, ajude, se for de bom grado, o Senhor vai lhe abençoar. Amém. Muito bem, pastor. Pastor, fabuloso essa história, fabuloso. A tradução da Bíblia para um povo que não tem, isso já é uma coisa grande de se imaginar. Né? Então, essa vitória, com certeza, é uma vitória não só de vocês, mas eu acho que dos cristãos como um todo, porque a palavra de Deus está indo a lugares que até então não tinha. Né? Então, o povo lá vai conseguir ouvir e ler na sua própria língua as Escrituras. Isso é fabuloso. Isso é fantástico de ouvir esse tipo de história. E graças a Deus que Deus usou vocês para fazer isso. Tá? Graças a Deus por isso. E assim, eu como missionário que sou, me alegro muito em ouvir esse tipo de história, porque Deus usando-nos, né, para o avanço do reino até onde a gente nem sabe que podemos ir. Com certeza. Pastor, voltando à questão da música, né? Eu sei que vocês, o grupo Logos, até um tempo atrás, ele é considerado um grupo brasileiro de MPB. O pessoal olhava, ouvia e colocaram vocês nesse grupo, certo? Como é que o senhor enxerga esse olhar do público sobre a banda, sobre o grupo Logos?
Então, meu irmão, essa é uma questão. A nossa fisionomia, ela só é vista por nós quando nos olhamos no espelho, né? Porque a pessoa é assim. E as outras pessoas dizem para a gente o que elas acham de nós, elas fazem a nossa fotografia, né? Então, eu acho que isso é uma coisa natural. Eu nunca tive qualquer pretensão de criar uma imagem, de criar sabe, um reconhecimento. Eu nunca tive essa intenção. Qual era a minha intenção? Minha intenção era fazer o que Deus me chamou para fazer, compor canções baseadas nas Escrituras que pudessem direcionar, ensinar, consolar, abençoar pessoas, né? E render glórias a Ele. Então, quer dizer, mesmo quando o meu ministério principal é composição, né? Eu canto também, mas eu componho, né? Então, eu nunca vou assim para compor, dizer eu vou compor um samba, vou compor um reggae, vou compor uma bossa nova. Não, eu não tenho eu nunca tive essa coisa assim. Deus me dá a música e eu vou escrevendo a música, pego o meu violão e eu vou colocando ali e depois isso, de uma forma natural, vai saindo. É uma coisa que eu primo bastante, né, que eu sou muito exigente comigo mesmo, é que a minha música seja coerente. Então, vamos dizer, se ela é uma música de consolo, tudo nessa música tem que ser de consolo. Até cada instrumento que participa tem que trabalhar em consolo. Então, essa homogeneidade, né, essa coisa assim, ela acaba fazendo uma diferença depois na vida ou no coração de quem está ouvindo. É um negócio incrível. Eu mesmo, quando estou ouvindo algumas músicas que a gente gravou, eu me sinto assim muito assim atingido, porque eu fico pensando comigo mesmo, mas caramba, como é que a gente conseguiu fazer isso? Quer dizer, eu estou olhando de um ponto de vista humano, né? Deus que faz, mas como é que a gente teve essa sacada de colocar esse instrumento, que coisa? Não, não é. É que o Senhor vai nos dirigindo. Nós estamos agora preparando 3 álbuns novos, né, com músicas inéditas do Logos. Essa é uma notícia bombástica para você, que há 43 anos. Ficamos vários anos sem gravar, não é? Mas agora estamos fazendo assim e vamos lançar esses trabalhos, em parceria com igrejas por todo o nosso país. Quem sabe a gente vai lá no Sul, olha aí, um lançamento desse. Está aí lançado o desafio para vocês. A gente quer fazer isso em parceria com igrejas que têm um tamanho adequado para receber bastante gente, que tenha bom equipamento de som, que tenha músicos que possam ser usados. Eu quero fazer esse lançamento com orquestra. Nós vamos escrever tudo, para todo mundo, cordas, metais, madeiras, tudo, para as pessoas poderem assistirem de uma forma maravilhosa esse trabalho, esse evento. A minha preocupação com essas músicas é que elas cheguem ao coração das pessoas. Eu não tenho nenhum desejo que seja uma música que todo mundo vai cantar e todo mundo vai levantar os braços, vai ser aquele alvoroço, né? Não, eu quero uma música que quando a pessoa botar no carro lá e ele ouvir, ele vai ser quebrantado por aquela mensagem. Então esse sempre foi o desejo do Logos e é assim que a gente está trabalhando nessa nova etapa de gravação também. Muito bem. Essa já é oficial, pastor? Os álbuns já foi divulgado? Não. Ele é oficial o que eu estou dizendo para você que nós estamos trabalhando. Eu estou recebendo agora, exatamente nesse momento, eu estou com o meu computador aqui, recebendo os arranjos. Nós estamos usando 8 arranjadores no Brasil inteiro, cada um de uma determinada região. São todos amigos do Logos, conhecidos da gente, mas profissionais e bons profissionais estão fazendo esse serviço. A gente vai colher todos esses arranjos, são 33 músicas inéditas, e depois nós vamos, então, dividir. Até hoje, um dos arranjadores falou assim, qual vai ser o título definido de determinadas músicas que ficou? Eu ainda não tenho. Eu tenho o título que eu escrevi ali da primeira frase da música, só para identificação. Mas nós vamos avaliar cada letra, nós vamos dividir essas letras todas por temas para poder dividir os trabalhos. Vão ser 3 álbuns, eu tenho que saber a medida para cada um. Aí bombástico aí para você que está nos assistindo. 3 álbuns inéditos do Grupo Logos, muito bom. Você que é fã, você que acompanha,
a notícia boa para você. Pastor, Podem orar, podem orar, devem orar por vamos nós. orar por isso. Para que o Orem Senhor por dirija. isso. Amém, amém, amém. Importante. Uhum. Pastor, ainda nessa linha de alcance do público, como é que vocês viram o impacto, né, na comunidade cristã, protestante principalmente, quando vocês começaram até então? Como é que o senhor avalia o impacto nos irmãos, na igreja e fora da igreja, as músicas do Grupo Logos? Então, meu irmão, eu gosto de pensar assim. Em primeiro lugar, a gente tem que primar por uma qualidade musical que não seja só um veículo de distração para as pessoas. Sempre foi a nossa tônica que a nossa música tinha que ser uma pregação, ou seja, que ela não fique descartável, simplesmente como qualquer outro tipo de música que pode ser assim. Eu não estou julgando nada, mas a gente teve sempre essa preocupação. Então, essa música, exatamente por ela conter a palavra de Deus, ela nunca vai voltar vazia, porque a palavra de Deus não volta vazia. Então, uma pessoa que não que escutar, mas uma pessoa que ouvir é muito mais do que escutar, então, se ela prestar atenção, então, naturalmente, a palavra vai fazer. Quantos testemunhos a gente tem? Eu posso contar um deles agora aqui? Por favor. A gente parou numa pousada para dormir, voltando do interior de São Paulo aqui, eu e a minha esposa. Ali a gente dormiu, no outro dia tomamos café, e uma senhora veio nos servir o café, e aí eu tentei evangelizá-la, mas percebi pelas respostas dela que ela já conhecia Jesus. E então fomos para o quarto após o café para botar as coisas na mala e botar no carro. E aí veio um homem. Esse homem era um homem grande e eu fiquei sabendo que era marido dela e ele mencionou, vocês conversaram com a minha esposa e ela sentiu que vocês estavam querendo evangelizá-la e tal, mas nós somos crentes sim e tal, inclusive eu já até pastoreei uma igreja e aqui trabalhando eu estou atendendo, ajudando ao meu amigo, mas eu quero participar de uma igreja local aqui também e tal, não sei o que, e conversa vai, conversa vem. Ele disse, porque um dia o Senhor converteu o meu coração, e converteu o meu coração de uma forma muito, muito diferente do que acontece normalmente. Eu digo, agora você me deixou curioso, eu estou querendo saber como é que foi. Ele diz, o senhor vai rir da minha cara. Eu digo, não vou não. O que foi? Não, eu fui convertido por Deus tomando banho, embaixo do chuveiro. Eu digo, olha, vai me levar, não vou rir, mas que é diferente, eu nunca tinha ouvido assim um testemunho dessa forma, e ele disse, eu falei, mas como é que foi isso aí? Não, eu estava tomando banho embaixo do chuveiro ali, e de repente ouvi ali fora, estava tocando uma música, e a música dizia assim, conheci o mundo mal, e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal, tudo isso porque eu quis saber mais do que qualquer um. E aí ele continuou dizendo a letra da música, ele disse, mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e por mim derramou um sangue tão puro. E ele disse, quando eu ouvi essas palavras naquela música, eu sim, me senti absolutamente perdido, e ali embaixo do chuveiro eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Cara, nós ficamos de boca aberta, ouvindo aquele testemunho daquele homem, porque nós nunca nos havíamos encontrado. E então a minha esposa virou-se para ele e disse, o senhor sabe quem escreveu essa música? E ele disse, não, eu nunca soube. Aí ela apontou para mim e disse, foi ele. Rapaz, esse homem começou a chorar, e nós também, porque foi uma coisa muito, muito emocionante, né? Então, é isso que eu digo para você, eu poderia contar trocentas histórias a respeito de como Deus age no coração das pessoas através de uma música que contém a palavra do Senhor. Muito bem, muito bom. Esse testemunho é muito bom. Essa música, aliás, ela é muito tocada nas nossas igrejas, né? Que bom, que bom. Sim, nós cantamos bastante ela, né? Nós temos o cuidado, principalmente os nossos músicos, né, de buscarem músicas que são bíblicas,
né? Que as letras vêm da palavra de Deus. E Sim. os músicos fazem um bom trabalho, né? E trazem músicas que são bíblicas, que falam ao coração das pessoas, né? Que complementa a pregação, que será ali o sermão pastor. E falando um pouco sobre isso, pastor, sobre músicas evangélicas hoje, como é que o senhor enxerga o cenário atual dessas bandas, essas músicas gospels que estão nas igrejas, essas bandas que estão surgindo, assim, modernas? Como é que o senhor enxerga essa geração? Então, meu irmão, é preciso perceber o seguinte, que com o passar dos anos, nós sempre tivemos e sempre vamos ter um conflito de gerações. Então, eu, por exemplo, sou grato ao Senhor porque aprendi desde a minha infância, embora que o Senhor converteu meu coração só quando eu tinha 21 anos, mas fora criado numa igreja evangélica. Crente eu era, desde que eu era criança. Mas a conversão aconteceu aos 21 anos. Então eu guardo no meu coração as lembranças da igreja. Aqueles hinos tradicionais dos salmos e hinos. Eu venho de igreja congregacional, então nós tínhamos os salmos e hinos ali. Outra denominação usava o cantor cristão, o outro a harpa cristã e assim por diante. Então eu guardo isso, né? E a nossa igreja tinha coral, né? E tal. Então hoje eu vejo que isso passou muito, mas por outro lado eu vejo também alguns cantores de hoje, né? Que estão fazendo sucesso hoje na área gospel chamada, né? Que ainda voltam para esses hinos e regravam esses hinos por causa da qualidade que eles têm, né? Mas há um conflito de gerações onde, por exemplo, não é só a questão da música, mas é a questão geral do evangelho em si, da apresentação do evangelho, da apresentação das doutrinas, da apresentação de todo conhecimento bíblico, até da teologia, da formação teológica em seminários. Tudo teve uma mudança durante os últimos anos, sim, muito acentuada, né? Então, há uma diferença muito grande. Hoje nós temos seminários que eles acontecem através da internet, quer dizer, as pessoas nem se conhecem, né? Mas elas podem, um pastor pode se formar através da internet, ele nem conhece direito o professor dele, e vice-versa, né? Então, muitas vezes a pessoa se forma intelectualmente, mas ela não é formada no seu caráter cristão, na sua vida. Então, eu não vou me alugar com isso, porque é um assunto delicado, mas, por outro lado, a música também sofreu isso. Então, é possível que a música hoje ela seja muito mais simpática, ou seja, agradável a um público de uma maneira geral, onde a música animada vai chamar muito mais atenção. A música que leva todo mundo para a guerra, para pular, para dançar, vai chamar muito mais atenção do que uma música introspectiva que vai falar para a alma da pessoa. Isso aí é natural. A Bíblia já é muito clara sobre isso, né? Quando ela afirma que quando Deus fala com a gente, ele não fala aquilo que a gente quer ouvir necessariamente, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Mas eu sempre acho que sempre haverá um remanescente fiel. Aliás, essa também é uma colocação bíblica, né? O que seria o remanescente fiel? O remanescente fiel é aquele que, mesmo na época diferente, ele continua sendo fiel às Escrituras. Sim. Seja o pastor da igreja, sejam os presbíteros, os diáconos, os oficiais da igreja, sejam os evangelistas, sejam os missionários, ou sejam os músicos. Eles vão ter a firmeza na palavra como aquele que é mantido, né? Mantido fiel. E outros vão se desviar, os outros vão confundir, até serão bem intencionados, né? E eles estão querendo adorar a Deus, mas muitos deles, e isso não é um julgamento, mas muitos deles que querem adorar a Deus jamais poderão adorar, porque um adorador é feito por Deus através da conversão. É quando Deus converte o coração de alguém, o torna um adorador. Seja ele musical ou não. Ele é tornado por Deus um adorador. Então qualquer pessoa pode louvar. Qualquer pessoa pode louvar. Pode elogiar a Deus e as coisas de Deus.
mas adorar só aquele que foi nascido de novo. Esse é tornado por Deus um adorador. Então, há a possibilidade de você cantar música evangélica, até um artista secular pode cantar música evangélica, falar de Jesus e tudo, e não é? Não quer dizer muita coisa. E a igreja, evidentemente, sempre será infestada dessas coisas que vêm lá de fora, que vêm do mundo. O mundo sempre vai estar em conflito grande com a igreja e, se possível, enganando muitos daqueles que estão ali ao redor da fé. Não vai conseguir enganar aqueles que foram convertidos de verdade, porque esse ninguém os arrebatará da mão do Senhor. Verdade. Assim eu creio. Mas aqueles que estão desavisados, que ainda não foram convertidos de verdade, certamente eles se deixarão levar. E a área musical é uma área muito perigosa nesse sentido. Sim, verdade, verdade. Pastor, do seu repertório, de todo o repertório, de toda a carreira, de mais aí de 43 anos de carreira, existe uma música em especial que seja a música do grupo, aquela música que é especial para o senhor, aquela música que o senhor vê como a menina dos seus olhos? Não, meu irmão, eu não tenho essa distinção por uma razão muito especial. Eu vou usar uma colocação vulgar, que é o seguinte: eu não tenho filho feio. Ninguém tem filho feio. Mas acontece o seguinte: eu creio em uma coisa mais profunda, evidentemente, que é o recado. Os recados de Deus são todos valorosos. Não tem um melhor do que o outro. Todos são bons. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, eu não posso selecionar uma música em detrimento da outra, porque cada um tem o seu papel, cada uma tem o seu papel. É a mesma coisa que a mensagem que o irmão prega na sua igreja. Você prega nesse domingo uma mensagem, no outro domingo outra mensagem, na quinta-feira outra mensagem e tal. E se alguém perguntar qual foi a mensagem principal, quem é você para responder isso e quem sou eu para responder isso? Não podemos, porque os recados vêm de Deus e eles é que têm a medida de alcance, né? Então eu não tenho. Agora, se você me perguntar quais são as músicas que as pessoas preferem, que as pessoas pedem mais, que as pessoas não podem deixar que você faça um trabalho sem cantar, aí eu sei responder. Você tem músicas como, por exemplo, O Autor da Minha Fé, Espinho, Situações, Mão no Arado, Não Temas, né? Pescador, você tem Obreiro Aprovado, aí você tem N músicas que as pessoas não querem que você saia sem cantar essas músicas, né? Quando vocês vão para... Desculpe lhe cortar. Não. Quando vocês vão para os shows, as apresentações, há essa exigência daqueles que estão recebendo vocês? Vocês precisam cantar essa, vocês precisam cantar aquela outra. Não, sempre tem alguém que vem e traz isso, traz no ouvido da gente, ou manda os bilhetes. Não, isso sempre tem. Mas eu normalmente, quando eu chego, eu já tenho um programa estabelecido e já está tudo em ordem lá direitinho. Isso não quer dizer que eu não possa atender a um apelo que é feito, mas o atendo após o trabalho que já foi previsto. Perfeito, muito bem. Pastor, caminhando para o final, olhando esses 43 anos de carreira, como é que o senhor vê a evolução do grupo Logos? A gente pode pensar na questão artística, na questão de ministério. Houve mudanças significativas no grupo, obviamente quando os irmãos que partiram para o Senhor, mas além desses, como o senhor avalia a evolução do grupo nesses anos? Então, os tempos fazem essa própria evolução acontecer, né? E essas evoluções não necessariamente são previstas, né? A carruagem vai andando, desculpa a expressão, e as coisas vão acontecendo. As pedras no caminho, os caminhos que se mostram confusos, né? Os direcionamentos que a gente precisa, tudo isso. Quando nós começamos, e 43 anos são de ministério só com o Logos, mas eu comecei o ministério com 21, hoje eu tenho 74, faça as contas. Então, antes do Elo já tinha trabalho também acontecendo. Mas
o que acontece é o seguinte, é que nós tivemos um tempo em que nós trabalhamos só com um quarteto. Nós tivemos um tempo que nós começamos com banda. Nós tivemos um tempo em que a gente viajava numa veraneio, com o som ali todo em cima, parecia o carro do circo. Nós tivemos um outro tempo onde a gente já podia viajar num micro-ônibus, ou num ônibus, ou depois em peruas, Mercedes, né, aquela Sprinter e tal. Então, cada tempo, cada ano que ia se passando, ia oferecendo novas possibilidades de mudança também, com a questão de pessoal, porque ia mudando. Às vezes, nós tínhamos um contrato verbal de 1 ano com cada músico. Às vezes, músicos ficavam 5 anos, mas nós tivemos músicos que ficaram 1 ano só e depois saíram e a gente tinha que substituir. Então, essas evoluções, né, elas sempre aconteceram e sempre vão acontecer. Agora, por exemplo, nós estamos voltando a gravar depois de alguns anos que não fazíamos, né? E eu também nem podia imaginar que em determinado período da minha carreira nós íamos trabalhar com tradução da Bíblia para índios em outro país. Isso não tem... Uma pergunta que muita gente faz quando faz uma entrevista comigo, assim, o senhor tem a visão de alcance do seu ministério? Eu digo, nem eu, nem ninguém tem. Ninguém tem essa visão. Primeiro, porque é Deus que faz. E segundo, que ele faz não sob sua perspectiva, não sob minha perspectiva. Ele faz porque ele faz como ele quer. Exato. Então, muitas vezes eu chego numa igreja e prego e eu acho que ninguém levou essa mensagem para casa, meu irmão. Eu estava sentindo o pessoal meio apático e tudo, e depois eu recebo notícias que as conversões aconteceram sem que se fizesse algum apelo, né? A pessoa escreve uma carta dizendo, o senhor lembra aquele dia, que tal? E naquele dia. Então Deus age. Uma música, eu não posso imaginar essa música, onde ela vai, o alcance dela, uma pregação que é feita, a gente não sabe, um livro que é escrito, a gente não sabe. Verdade. Muito bem. Pastor, uma penúltima pergunta aqui antes da gente falar sobre, além dos álbuns, além da tradução, né, outros planos futuros, mas em algum momento da sua carreira, de toda essa trajetória, o senhor pensou em parar de cantar? Pensou em desistir, em parar o grupo, talvez com a perda, com a partida dos irmãos que foram para o Senhor? Algum momento que o senhor viu que estava difícil encarar os desafios? Houve algum momento que o senhor disse, não, eu acho que não dá certo, vou por outro caminho? Teve algum momento desse? Não, meu irmão, eu nunca... Eu tributo isso a Deus, eu tributo isso ao Espírito Santo que nos conduz, né, que nos encoraja o tempo todo. As provações vieram, sem dúvida alguma, mas eu nunca senti dúvida a respeito da descontinuidade do ministério, do chamado missionário, não. Eu nunca senti essa dúvida, não. Muito pelo contrário, as pessoas às vezes perguntam, pastor, só vai cantar até quando? Aí eu mexo com ela e digo, você está querendo que eu morra, né? Não, mas não é isso, é que, eu não sei, eu tenho uma música que eu escrevi que diz, quero cantar enquanto o fôlego houver, quero mostrar que a razão está na fé. Então eu não sei, Deus é que sabe da minha vida, sabe quantos dias eu vou viver, meus dias estão escritos e determinados, e só Ele sabe a soma deles, não é? Então eu vou trabalhando. E as provações, é impressionante que a Bíblia ela é perfeita. E ela diz que as provações elas nos conduzem para cima e não para baixo, né? Elas não nos desanimam, elas nos encorajam, elas nos fortificam, né? Então eu creio que eu não consigo me lembrar de coisas. Eu já tive sim, naquela época, quando o Jairinho morreu e que eu não sabia agora para onde eu ia, eu me senti confuso, mas sobre o direcionamento, não sobre o chamado. Sim. Mas sobre para onde que eu vou. Isso acontece com muitos pastores, sai do seminário e diz que agora eu vou para onde. Sai de uma igreja, que a igreja está, eu vou para onde agora? Isso é uma dúvida com relação a que direção tomar. Mas
dúvida com relação a deixar o ministério, a sair, não, de jeito nenhum, graças a Deus, nunca senti isso. Muito bem. Álbuns, novos álbuns, a tradução da Bíblia, há mais projetos em que o senhor tem engajado, projetos para o futuro, e com isso a gente pode ter o nosso tempo de despedida aqui. Então, eu disse no começo que eu tenho sido muito desafiado pelas pessoas, isso nem partiu de mim, mas pelas pessoas que eu escreva. Não seria uma autobiografia, mas seria uma biografia ministerial, uma biografia do ministério, uma biografia de um chamado missionário que aconteceu na minha vida, mas que aí Deus foi direcionando através de ministérios que foram sequenciados, especialmente nos últimos tempos, o Elo e o Logos, né? Que traz tudo isso no bojo, todas essas experiências. Então, o livro que eu penso é um livro de tipo assim de histórias de fé, de histórias de provações, histórias de decepções, histórias de situações onde nós pensávamos que não conseguiríamos ultrapassar, de desafios tremendos, de milagres, né? Então, eu creio que, inclusive eu comecei a escrever já, eu fui escrevendo algumas coisas e depois eu mesmo fui ler aquilo que eu escrevi e eu me senti muito bem, porque eu comecei a ler e não queria parar. Então, o que isso significa? Significa que se eu começar a contar para você uma história, e essa história for uma história real, e ela é significativa, ela convida você a ficar. Eu quero saber onde é que vai chegar o fim dessa história. Então, eu creio que o livro teria esse direcionamento e, com certeza, ele seria muito edificante e muito desafiador para quem estivesse lendo. Esse é um alvo, é um alvo que eu tenho, e peço orações nesse sentido, né? Eu também vejo a tradução da Bíblia como um primeiro passo para um trabalho em um outro país, e eu não sei como ainda, não tenho isso claro, se a gente vai continuar ajudando para que haja formação de líderes lá no Peru através dessa Bíblia nova que está chegando, né? Eu não sei se a gente vai ajudar financeiramente de alguma maneira, eu não sei, há coisas que eu ainda não sei, mas esses 3 projetos, um deles está acabando agora, que é a tradução da Bíblia, o outro já está no meio do caminho, que são os 3 álbuns novos, com músicas inéditas, e a outra é a produção desse livro. É o que eu consigo enxergar até agora. Muito bem, muito bem. Pastor Paulo, deixa eu lhe agradecer pelo tempo que o senhor dispôs a nós. Sabemos que o senhor é bem ocupado, viagens e apresentações e pregações, mas eu louvo a Deus porque o senhor aceitou o nosso convite de estar hoje conosco. Amém. Louvo a Deus pelo papo em si, me edificou, me abençoou de forma fabulosa. As histórias que o senhor contou, magníficas, né, de como Deus agindo por meio do senhor, por meio do grupo, abençoando as pessoas, cooperando para o avanço do reino. Isso não tem igual de nós escutarmos. Então, meu muito obrigado. O meu desejo é que Deus continue abençoando o senhor, lhe dando saúde, ânimo, coragem, que todos esses projetos aí vão para frente. O meu desejo é que o grupo indígena lá do Peru seja muito abençoado com essa Bíblia. Já vislumbro eles rindo e lendo na sua própria língua e pregando na sua própria língua. O livro também, as músicas novas. Então, o meu desejo é que Deus use todas essas coisas para edificação e abençoar o seu povo, mas, em última instância, que a glória dele seja vista em todas estas coisas. Então, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério, as pessoas que estão ao seu redor. Amém. E que Deus continue lhe usando para o avanço do reino. E vamos para frente até que ele venha. É isso aí. Meu irmão, eu fiquei encantado com esse podcast, muito bem feito, muito bem dirigido. Quero parabenizá-lo por isso, por esse direcionamento tão claro e tão específico, né?
e que o Senhor continue abençoando a sua vida de maneira especial nessa vertente ministerial, que é maravilhosa, e que a gente possa estar sendo usado por Deus nessas várias nuances, né, de apresentação do ministério, do Evangelho de Cristo Jesus. Amém. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado de todo o coração. E olha, um beijo para todos vocês que estão nos assistindo. Que privilégio, que honra para poder estar falando com todos vocês ao mesmo tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amém. Pastor Paulo, muito obrigado, um forte abraço e Deus abençoe o senhor. Amém.